Nicole, uma ótima tarde para você e a toda a família DF Alerta. Falamos aqui da Praça dos Três Poderes, aqui exatamente no Supremo Tribunal Federal. O STF julga hoje se o ex-presidente Jair Bolsonaro e também mais 7 aliados se tornarão réus em uma ação penal que a Suprema Corte irá julgar. Hoje é para verificar, né, se ele se tornará réu aí junto com outros aliados, e são esses aliados: Walter Braga Neto, general de Exército, ex-ministro e ex-vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, o Anderson Torres, ex-ministro de Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, general de Exército e ex-ministro da Defesa, e Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Quem está julgando se o ex-presidente se tornará réu é a primeira turma do STF. O STF dividido em 2 turmas, a primeira turma ficou com esse caso, julgamento que começou hoje por volta das 9h30 da manhã. Haverá uma pausa agora para o almoço e eles devem seguir os trabalhos por volta das 2h da tarde. A previsão é que este julgamento termine amanhã, até amanhã termine aí esse julgamento. Pelo regimento interno do STF, existe um rito. Foi feita a abertura pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Logo depois foi lido o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Há também uma fala da PGR, isso porque a denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República por meio do procurador-geral Paulo Gonet, denúncia que foi feita em fevereiro. Logo em seguida, as defesas serão ouvidas. Também há uma outra fala do relator, votação. Aí eles entram nos méritos e os votos de cada um dos ministros que compõem a primeira turma, sendo eles o Alexandre de Moraes, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então, esse é o julgamento que está sendo realizado hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, que nós estamos acompanhando todos os detalhes com o DF Alerta. Nicole. Vitor, nós temos aí uma parte desse julgamento, uma fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou pedir para o Gabriel soltar agora para a gente ouvir um pouquinho, por favor. Os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. A ação planejada resultou na destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio público, incluindo bens tombados. Todos os denunciados, diz a Procuradoria-Geral da República, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de maneira significativa para o projeto violento de poder da organização criminosa, especialmente para a manutenção do cenário de instabilidade social que culminou nos eventos nocivos. Solicitei, nos termos do artigo 234 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a Vossa Excelência, dia para julgamento presencial para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República em face do denominado Núcleo 1, o núcleo da organização criminosa que, baseado em projeto autoritário, enraizada na estrutura do Estado e com forte influência de setores militares, com divisão de tarefas e com uma série de atos dolosos, visou a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. A denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Na defesa apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa dele, antes do julgamento, pediu a anulação do depoimento da delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente.
e também pediu que o caso fosse julgado no plenário da Suprema Corte e não na primeira turma. Nicole. E Nicole, por volta das 9h30 da manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou para acompanhar este julgamento aqui no STF. A primeira turma do STF é quem julga se Bolsonaro e mais alguns aliados, 7 aliados, irão se tornar réus na denúncia que a Procuradoria-Geral da República, por meio do procurador Paulo Gonet, fez em fevereiro a respeito desse assunto. Bolsonaro está acompanhando, ele deve fazer uma fala com a imprensa no intervalo agora, que deve acontecer antes das 2 da tarde. O julgamento deve ser retomado a partir das 2 horas da tarde e ser encerrado somente amanhã. Nós seguimos acompanhando aqui todos os detalhes, esquema de segurança reforçado aqui, a Polícia Militar por todos os cantos, também algumas áreas isoladas, como o estacionamento aqui do Supremo Tribunal Federal, enfim, tudo, e nós seguimos acompanhando aqui alguma movimentação esse julgamento, ou manifestação para ver de se o populares ex-Bolsonaro... aí, Vitor? Sim, pequena, bem pequena, pelo menos acho que umas 8 pessoas, 6 a 8 pessoas aqui estavam se manifestando contra a anistia. Eles estavam com alguns cartazes, outros também favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestando, mas tudo pacífico, como eu disse, a segurança bem reforçada aqui na região da Praça dos Três Poderes. Nicole.